algumas orientações iniciais, vou passar também a apresentação da nossa palestrante aqui de hoje. O nosso encontro está sendo transmitido aqui pelo Microsoft Teams. A gente pede que vocês mantenham as câmeras ligadas, se possível, e os microfones desligados durante a apresentação da professora Gabriela. Caso ela queira a participação, ela pode indicar e vocês podem abrir o microfone para participar, ou então participar aqui pelo chat. A gente vai ter, ao final do encontro, um formulário para que vocês possam preencher e receber o certificado posteriormente, referente aqui à nossa palestra. O nosso evento hoje vai tratar de um tema que a gente já vinha tentando trazer, escolhemos ele inicialmente para a Semana de Homenagem aos Conciliadores. É um tema muito pertinente, a gente trouxe aqui agora para a Semana de Conciliação, que é as habilidades do século XXI e o perfil do conciliador e do mediador. A gente trabalha muito, assim, valoriza muito esse tema. No curso de formação, a gente já fala de habilidades e a professora Gabriela vai trazer aqui outros aspectos muito importantes para complementar. Eu sei que tem muitos alunos aqui que estão na formação, aproveito esse momento também para complementar aqui o estudo de vocês. A professora Gabriela Lima, que é a nossa palestrante aqui hoje, ela é professora, pesquisadora e coordenadora da especialização em mediação em conflitos, mediação e gestão de conflitos, e do Núcleo de Inovação e Pesquisa da Universidade de Fortaleza, Unifor. Ela é também vice-presidente da Comissão de Mediação e Conciliação da OAB Ceará, também coordenadora adjunta do Observatório da Educação Jurídica da OAB. É mestre em Direito Constitucional e doutoranda em Ciência Política. Professora Gabriela, muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Como a doutora Karina disse, é uma honra receber a senhora. Muito obrigada, Mariana, pela acolhida. Muito obrigada a todos do NUPEMEC pelo convite. Eu fico muito feliz, muito honrada de estar aqui nesse momento, conversando com os mediadores e conciliadores. Eu já vi alguns colegas muito queridos aqui na sala, então eu fico muito feliz e me sinto em casa já com vocês. E estou muito feliz da gente finalmente estar conseguindo se encontrar. A gente teve esse encontro marcado e adiado por motivos de força maior e muito justos, mas eu fico muito feliz da gente finalmente estar promovendo esse momento e estar conversando um pouquinho sobre as habilidades do século XXI e o perfil do mediador e do conciliador diante dessas habilidades. Eu vou pedir licença para eu compartilhar minha tela com vocês, para a gente conversar, guiar um pouquinho a nossa conversa a partir disso. Mas eu cheguei aqui toda independente, Mariana, dizendo que eu ia compartilhar, mas eu estou um pouco desorientada aqui no Teams. E aí vou pedir, abrir aqui o botãozinho de compartilhar e não estou achando como é que eu faço isso. Então, Deixa eu ver se a senhora já está como apresentadora. Ah, tá certo. Será que é? Eu acho que já está como apresentador. Deixa eu fazer aqui uma alteração 2 vezes, pode ser que dê certo. Uhum. Deu certo? Deixa eu testar aqui agora. Porque eu fui muito, cheguei super 100% independente, né? Dizendo, não, pode deixar, eu apresento daqui. Mas aí eu tive essa confusão aqui. Não, agora eu perdi, foi não consigo nem clicar mais no botãozinho de apresentar. Antônia, tu pode compartilhar enquanto a gente Pronto. Consegue resolver? Ai, isso, desculpa. Não. É o natural daqui da parte por vídeo. Eu tornei de novo a senhora como apresentadora. Se o botãozinho aparecer em qualquer momento, a senhora pode dizer que a gente para aqui compartilhamento e substitui para a senhora. Pronto. Ele apareceu, mas ele não aparece, a janela para eu compartilhar. Vou deixar a Antônia compartilhar para a gente. E aí, pronto, que a gente não usa mais o nosso... Tá sim. Assim, se tu puder conseguir colocar a tela cheia, fica melhor, mas está aparecendo sim.
Muito bem, então vamos lá. Como foi que eu orientei aqui a nossa conversa dessa tarde, pessoal? A ideia é que a gente entenda um pouquinho o que é que são essas habilidades do século XXI. Eu sei que vocês conversaram na segunda-feira com a professora Lília Salles, que é a professora com quem eu trabalho já há bastante tempo, é minha mentora, tem sido minha mentora, e para mim é uma grande honra durante essa minha jornada. Então, muito do que eu estou trazendo vem em complemento ao que ela conversou com vocês na segunda-feira, né, na parte de gestão de conflitos e liderança. Eu sei que ela trabalhou com vocês alguns aspectos, algumas competências da gestão de conflitos, das técnicas de mediação e conciliação para a liderança. E aí, o que a gente vai conversar hoje é como é que o nosso perfil, enquanto mediadores e conciliadores, pode se adaptar para que a gente desenvolva essas habilidades que são conhecidas como habilidades do século XXI. E aí, para a gente conversar sobre isso, o que a gente vai fazer é primeiro entender por que é tão importante a gente ter gestores de conflitos muito capacitados e gestores e todo esse sistema da gestão consensual de conflitos muito eficiente. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essas técnicas da mediação e da conciliação e vai coincidir essas técnicas com as habilidades que são conhecidas como habilidades do século XXI. E aí, por fim, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre como é que a gente desenvolve isso, né? Como é que eu penso num plano de desenvolvimento para essas competências. Mas aí, antes de começar, eu quero me apresentar. Eu comecei comentando que eu encontrei muitos amigos queridos aqui nessa sala, eu fico muito feliz. Mas para quem eu não conheço ainda, meu nome é Gabriela, eu sou professora e pesquisadora aqui na Universidade de Fortaleza, sou mestre em Direito Constitucional aqui pela Unifor e sou doutoranda em Ciência Política pela Universidade de Lisboa. E ainda na graduação, e eu acho que essa é uma história que muita gente pode se identificar, eu tinha um pouquinho de dificuldade de me encontrar ali dentro das carreiras jurídicas. Eu não tinha muita certeza do que é que eu queria fazer com o direito. E aos poucos, quando eu entrei no mestrado, eu saí da graduação, fui direto para o mestrado, porque uma coisa eu sabia era que eu queria trabalhar com educação. E quando eu entrei no mestrado, eu fui me encontrando na gestão de conflitos, e aí eu entendi que essas competências, que a gente usar esse espírito da mediação como o norteador das atividades do advogado, do jurista, seria um motor de transformação social, seria como a gente de fato conseguiria alcançar uma sociedade mais justa. E aí é por isso que eu estou conversando com vocês hoje. Se a Antônia puder passar, então, agora que a gente se conhece um pouquinho, eu quero deixar vocês livres também para a gente, quem for tendo dúvida pode mandar no chat ou levantar a mão e aí a gente vai fazendo esse bate-papo. A ideia é que a gente converse um pouco, tá? E aí eu falei para vocês que a gente ia começar se perguntando por que é que a gente precisa ter um sistema de gestão consensual de conflitos forte, né? Fortalecido dentro do nosso sistema de justiça. Teve um colega aqui da Universidade de Fortaleza que ele conduziu uma pesquisa, foi o professor Tafarel. Ele foi nosso colega aqui no mestrado em Direito e Gestão de Conflitos. Ele conduziu uma pesquisa que chegou a conclusões muito interessantes. Ele analisou um relatório que é do World Justice Project, né, o projeto da justiça global, se a gente traduzir assim, uma tradução livre. E nesse relatório a gente tem alguns dados, dentre eles, quais são os sistemas de justiça mais eficientes do mundo. Um outro dado que a gente tem é
Em que países os métodos adequados de solução de conflitos são mais maduros, né? São mais consolidados. E aí o que ele fez foi comparar essas duas listas. Ele pegou a lista dos países com o sistema de justiça mais eficiente, e aí colocou de um lado, e do outro lado ele colocou a lista onde os métodos adequados são mais aplicados, são mais consolidados. E o que ele encontrou foi uma convergência de 75%. Ou seja, 75% dos países onde a gente tem um sistema de justiça mais eficiente coincidem com aqueles onde há melhor aplicação dos meios adequados de solução de conflitos. Eu não posso fazer uma relação de causalidade e dizer que o sistema de justiça ele é eficiente porque eu tenho os meios adequados, os meios consensuais mais consolidados. Mas é um indício muito forte de que a consolidação, de que o amadurecimento do sistema de justiça, ele vai coincidir, ele vai ser mais forte, mais robusto quando eu tenho uma melhor aplicação dos meios consensuais. Isso tem tudo a ver com acesso à justiça, isso tem tudo a ver com inclusão, isso tem tudo a ver com fortalecimento do próprio Estado democrático de direito. E aí a gente percebe que se eu tenho meios adequados fortes, e para eu ter os meios adequados, os meios consensuais fortes e bem consolidados, eu preciso ter mediadores e conciliadores muito bem formados, atuando de maneira muito técnica, para que esses conflitos eles sejam resolvidos da melhor maneira possível, da maneira mais eficiente possível. E aí, Antônia, se tu puder passar, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre as características do nosso desses meios consensuais, né, da mediação e da conciliação, para a gente alinhando essas características, conseguir trabalhar com as técnicas e aí as habilidades do século XXI, para a gente ver exatamente quais são as competências que a gente pode colocar aqui no nosso rol, né, na nossa, como a professora Tânia Almeida diz, na nossa caixa de ferramentas, né, do mediador e do conciliador e como bem desenvolvê-las. Então, quando a gente tem uma justiça consensual mais bem estabelecida, a gente vai ter algumas diferenças para essa justiça mais contenciosa, mais adversarial. A primeira delas é o foco que a gente dá quando a gente está buscando a solução do conflito. Na justiça contenciosa, no litígio, a gente sempre dá aquele enfoque para o passado, né? É o que já passou, o que já aconteceu, o que os documentos mostram. É aquilo que eu já tenho comprovado. Na justiça consensual, por outro lado, quando a gente pensa nos meios consensuais, a gente olha para o passado, porque obviamente a gente precisa entender o que aconteceu e aprender com isso, mas a gente dá um enfoque no presente e, sobretudo, no futuro. Como é que a gente vê a nossa vida uma vez que esse conflito não exista mais? Porque aí a gente encontra o caminho para chegar nesse futuro que a gente deseja. Então, esse enfoque, ele muda. Uma segunda diferença que a gente percebe é que quando a gente está trabalhando com o litígio, a gente dá enfoque no conflito aparente, na roupagem jurídica que a gente dá àquele conflito, porque aquilo que eu consigo tocar é aquilo que eu consigo solucionar judicialmente. Quando a gente está trabalhando com os meios consensuais, a gente busca o conflito real. Todo mundo teve contato com a imagem do iceberg, né? Do conflito aparente ali sobre a superfície e o conflito real que está abaixo da superfície, que é o que a gente vai buscar. E aí, quando a gente pensa na justiça consensual, a gente pensa em buscar esse conflito real, porque é ele que vai me mostrar um caminho de solução que vai restabelecer laços, que é justamente o nosso objetivo aqui na justiça consensual. A gente vai tentar. Pode ser que as pessoas não saiam melhores amigas ali daquela sessão de mediação,
né? A gente coloca aí esse risco na conta. Muito possivelmente elas não vão sair melhores amigas, mas elas vão sair com um canal de diálogo aberto, saudável, para que elas mantenham esse relacionamento. Partindo do pressuposto que é um relacionamento que muitas vezes não pode ou não se quer que termine. Quando a gente pensa no contencioso, no litígio, o nosso objetivo é responsabilizar e restituir eventuais perdas, né? Então a gente responsabiliza uma pessoa por algum fato e restitui eventuais perdas que aquela vítima tenha tido. E aí a gente fala de vítima porque o resultado da justiça contenciosa muitas, em geral, vai ser um resultado de perde-ganha. Sempre que a gente conversa com alguém que está com um processo judicial em andamento, a gente pergunta: e aí, tu perdeu? Ou tu ganhou? Não é isso? Porque a gente vai desse paradigma de que alguém vai perder e alguém vai ganhar. Por outro lado, quando a gente fala no consenso, a gente busca aquela solução que atenda na maior medida do possível os interesses de todas as partes. É por isso que a gente vai buscar o conflito real. É por isso que a gente vai mergulhar nesse conflito, para que a gente entenda quais são esses interesses e, a partir disso, construa um caminho de solução que atenda, na maior medida do possível, a todos os interesses. E aí a gente busca uma solução que seja, como a literatura diz, ganha-ganha. E o professor William Murray, lá da Universidade de Harvard, o pai ali da teoria de negociação, ele acrescenta um terceiro ganha, né? Ganha, ganha, ganha. Vale, Gabi, de onde é que vem esse último, quem é que vai ganhar em última instância? Esse último ganha é a sociedade como um todo. É quando a gente pensa na resolução do conflito como prestando um serviço, como uma prestação de serviço para a sociedade, como quando eu encontro uma sociedade que é efetivamente mais justa. Se eu empodero as pessoas, se eu dou para as pessoas um canal de diálogo mais harmônico, mais saudável, no fim das contas, a própria sociedade ganha com isso, não é verdade? E aí a gente tem que na justiça contenciosa, em geral, a decisão que vai ser tomada, ela vai ser tomada com base em uma regra geral. E isso é o que é, porque é a lei, a gente não pode fugir disso. Enquanto na justiça consensual, a gente tem uma margem para customização. A gente consegue buscar uma solução que contemple a todos os interesses, mesmo que ela não esteja prescrita em lei, né? Tudo que não está proibido em lei, a gente pode pensar em incluir em um acordo que seja mais personalizado às necessidades da parte. E aí a gente tem também uma diferença de procedimento. Em geral, quando a gente vai para o litígio, a gente tem um protagonismo dos advogados. E quando a gente vai para a justiça consensual, e eu vou antecipar até um comentário que a gente sempre escuta e que é verdade, que é muito legítimo, quando a gente vai para o consenso, o ideal é que haja um protagonismo das partes, para que elas busquem essa solução que faz sentido para elas. Né? Eu sempre faço comparação com sala de aula. A aula ela só faz sentido se ela fizer sentido para os alunos, né? Porque o professor está lá, ele já tem a bagagem dele, já por mais que a gente aprenda como professor, aquele momento só vai fazer sentido se fizer sentido para os alunos. A mesma coisa a sessão de mediação, só vai fazer sentido se fizer sentido para os mediandos. Não é isso? E eu vou antecipar um comentário que é muito legítimo, que a gente sempre escuta, é que quando a gente traz os advogados para a sessão de mediação, os advogados muitas vezes têm uma atuação também muito protagonista. Isso é uma coisa que a gente tem trabalhado na OAB com os advogados, trabalhando essa formação na gestão consensual de conflitos, para que a gente tenha uma advocacia mais colaborativa, né, mais próxima dessa gestão consensual, justamente buscando o fortalecimento dos meios adequados para que a gente consiga essa tão sonhada maior eficiência na justiça
E não só por isso, quer dizer, não principalmente por isso, mas principalmente para que a gente tenha uma solução mais adequada das demandas. E aí, por que é que eu trouxe essas diferenças? Que eu sei que vocês já sabem, já estão cansados de saber. Porque eu quero passar para um próximo quadro e fazer uma comparação com vocês, tá? Eu quero que a gente analise essas características da justiça consensual com as técnicas de gestão de conflitos. E aí depois eu vou passar para um terceiro quadro, mas agora o que é que eu quero que a gente alinhe aqui? Eu quero ver se vocês concordam com isso. A nossa justiça consensual, para que a gente alcance essa justiça consensual, a gente tem técnicas que nós estudamos quando nós estamos nos formando como mediadores e conciliadores, para conduzir esse processo de gestão de conflitos. A primeira delas é quando eu estabeleço esse foco, olhando para o passado, com um olhar de aprendizado, mas com um enfoque no presente e no futuro, para o restabelecimento dos laços, eu primeiro vou refletir sobre os custos e os benefícios das alternativas que a gente tem e eu vou criar cenários futuros. Eu vou testar a realidade com essas pessoas, eu vou fazer perguntas, eu vou buscar esse conflito real, olhando prospectivamente, né? O que é que faria, o que é que você realmente quer, o que é que você busca com essa solução. Quando eu falo de fazer essa investigação do conflito real, eu preciso exercitar a minha escuta ativa, essa escuta que participa, essa escuta que constrói junto, que busca soluções. Eu dou uma atenção especial às perguntas, e em especial aquelas perguntas que aprofundam mesmo no que está sendo passado. Eu vou separar as pessoas de problemas, como o William Ury fala, né? Eu vou identificar ali o que é problema e o que é relacionamento. E eu vou também identificar os interesses e não as posições, que é fazer essa diferença, né? Entre aquilo que eu estou pedindo para aquilo que eu realmente quero. Quando eu identifico essa diferença, muitas vezes eu vou perceber que aquilo que eu estou pedindo não vai me entregar o que eu realmente quero. E aí é a importância de eu entender o conflito real, porque eu vou conseguir aprofundar e melhorar essas soluções trazidas. E a partir daí eu vou fazer perguntas que são assertivas, eu vou fazer perguntas que vão buscar esses interesses de fato. Para restabelecer os laços, eu tenho uma outra coletânea de técnicas que a gente usa. Eu primeiro vou exercitar a empatia, vou cultivar a empatia em todo o processo, né? A empatia ou tomada de perspectiva em todo o processo, ou seja, eu vou visitar o lugar do outro, eu vou redefinir, reformular aquilo que está sendo dito, aquilo que as partes estão trazendo, com uma conotação positiva, né? O que a gente vai chamar de paráfrase. Eu vou fazer a paráfrase daquilo que está sendo dito, reformulando de maneira positiva aquela fala, e eu vou identificar os interesses que são interesses comuns, que são interesses convergentes entre as partes e aqueles interesses que são complementares. Tudo aquilo que eu posso atender das partes, buscando uma solução que deixe todo mundo tão bem ou melhor do que entrou naquele processo. Essa busca do interesse em comum é o que o professor Daniel Shapiro chama de afiliação, é quando a gente busca encontrar tudo aquilo que é comum entre as partes e construir o nosso acordo a partir disso. Quando eu vou buscar o resultado ganha-ganha, eu vou primeiro exercitar a criatividade ali naquela mesa de mediação, buscando soluções que tragam ganhos mútuos para todas as partes, né? Atendendo na maior medida do possível os interesses de todo mundo, identificando e desconstruindo aqueles impasses que a gente eventualmente tenha.
Eu estou essa semana dando aula de gestão de conflitos, pessoal, nas turmas de gestão aqui da pós-graduação da Unifor. E é muito engraçado porque são profissionais da gestão empresarial, gestão de pessoas e gestão e marketing de moda. E aí os meninos aqui, a gente tem gestão de conflitos em praticamente todos os cursos da pós de todas as áreas. E eu digo praticamente para não correr o risco de dizer todos, mas se eu quiser assumir um risco, eu poderia dizer que todos. Porque a gente entende que realmente essa é uma cultura que a gente precisa implementar. E é muito engraçado porque eu estava conversando com eles e falando dessa coisa da gente construir a partir dos interesses em comum. E construir a partir dos interesses em comum, porque a gente cria esse clima, né? A gente encontra os interesses em comum e a gente cria esse clima. Nossa, a gente está conseguindo caminhar, está conseguindo resolver. E aí a gente passa só depois para esses impasses, para ir desatando os nós. Mas foi muito legal porque eles se identificaram muito com isso. Porque imagina aí, gestão de pessoas, o pessoal de RH, o dia todo, o tempo todo, resolvendo conflito. Se colocar é como a gente resolvendo o conflito numa semana de conciliação, é um atrás do outro. E aí a gente pensa, bom, quando a gente pensa na nossa decisão, a gente vai buscar essa decisão que seja benéfica para todo mundo e customizada, então eu vou buscar esses interesses mútuos e vou exercitar a criatividade. E quando eu falo da participação, que eu estimulo a participação das partes, que eu dou protagonismo, dou fala para aquelas pessoas que estão de fato vivenciando o conflito, eu vou exercitar algumas outras técnicas que a professora Tânia Almeida traz. Eu vou balancear a participação de todo mundo, eu vou considerar atentamente essas diferenças que possam haver e eu vou encontrar esse equilíbrio entre todo mundo envolvido naquele conflito. Então, eu faço essa comparação para a gente perceber que todos os aspectos dessa justiça consensual, todos os aspectos dessa justiça que busca a solução consensual, eles têm uma ou mais técnicas de mediação correspondentes. Então, tudo que a gente faz numa sessão de negociação, tudo aquilo que a gente é treinado para fazer numa sessão de mediação, tem porquê, tem um motivo de ser. E o motivo de ser é para que a gente alcance esse consenso que olha para o futuro, que restabelece os laços, que constrói soluções que são benéficas para todas as partes, a partir do conflito que é o conflito real, soluções que podem ser personalizadas, customizadas às necessidades daquelas pessoas que são protagonistas daquele momento, que são protagonistas do problema que elas estão vivenciando, né? Porque no fim das contas, por mais que eu conheça esse problema, por mais que eu possa ser um olhar neutro sobre esse problema, não sou eu que estou vivendo, não é na minha pele que dói, né? Não é no meu calo que isso aperta. No fim das contas, é no calo dessas pessoas e é elas que sabem o que é que vai de fato resolver o que elas precisam que seja resolvido. Então, cada uma dessas técnicas, ela tem um porquê de existir. E aí, se a gente vai fazer uma análise em comparação com as habilidades do século XXI, a gente vai encontrar algumas coisas interessantes. Mas eu quero fazer um parênteses antes da gente fazer essa análise, essa comparação, porque eu quero conceituar e conversar com vocês sobre o que é que são essas habilidades do século XXI, né? Eu comecei falando, tá lá no título do nosso tema, tá lá no título da nossa palestra, já mencionei várias vezes, então eu quero conceituar o que são essas habilidades. E aí, se a Antônia puder passar para mim, para eu mostrar para vocês o que é que são essas habilidades. Vamos lá. A gente tem alguns estudos, algumas pesquisas que vão mostrar para a gente
quais são as habilidades mais necessárias ao profissional do século XXI. Um deles, que é o que a gente usa aqui como referência principal, é um relatório que o Fórum Econômico Mundial elabora aí periodicamente, que se chama O Futuro dos Trabalhos. A última edição desse relatório foi de 2020 e ela trouxe para a gente, ela faz uma análise, tá, do contexto do mercado de trabalho atual. E em 2020 ela já fez essa análise considerando as mudanças da pandemia, a aceleração das tecnologias, essa realidade que a gente está vivendo agora, virtual, que a gente está pertinho e distante ao mesmo tempo. Então, esse relatório já considerou muito disso, sabe? Dessa aceleração aqui no uso, na adoção das tecnologias. E aí, com essa análise do contexto, eles percebem quais são as funções que vão crescer, quais são as funções que tendem a decrescer no mercado de trabalho e quais são as habilidades que são mais necessárias para os profissionais ocuparem esses espaços. Aí o Caio compartilhou, fez a gentileza de compartilhar com a gente aqui no chat o relatório, gente, é super legal. Deem uma olhada, e lá no site do Fórum Econômico tem também uma seção que vocês conseguem ver os relatórios, os gráficos dos relatórios, do relatório, né, de cada um deles. E aí é bem legal, porque fica bem visual, assim. Vale super a pena acompanhar, uma pesquisa muito interessante. E eu trago isso porque para a gente é muito legal também. Aí em 2020, quando foi publicada essa última edição, a gente trouxe as habilidades mais necessárias com uma previsão para 2025. Essas habilidades, elas são categorizadas em habilidades de autogestão, de resolução de problemas e habilidades que lidam com que lidam com as tecnologias. Então, vamos lá. Deixa eu ler com vocês aqui essas habilidades e a gente comentar brevemente. As habilidades de autogestão, né? Aquilo que sou eu comigo mesma, eu trabalhando as minhas próprias emoções, os meus próprios sentimentos, a minha própria formação. Então, habilidades como aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem, inteligência emocional, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. E aí eu digo que eu sempre faço essa ressalva, né? Que eu fico sempre muito angustiada quando eu vejo que uma habilidade importante para o futuro, e aí eu falo isso rindo porque me parece tragicômico, é resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. Se é resiliência e flexibilidade, tudo bem, gente, mas tolerância ao estresse ser uma coisa necessária, eu fico um pouquinho angustiada, mas são, né, reflexos dos nossos tempos rápidos. E aí a gente vai ter as habilidades que são ligadas à resolução de problemas. E eu trago para a gente um olhar que o que é um mediador e um conciliador, se não um resolvedor de problemas, né? Ou, para ser até mais criterioso, um facilitador para a resolução de problemas, né? Então, a gente tem pensamento analítico e inovação, resolução de problemas complexos, pensamento e análise críticos, criatividade, originalidade, iniciativa, argumentação, resolução de problemas e ideação. A gente vê que a maior parte dessas competências são competências que são orientadas para a resolução de problemas. Persuasão e negociação. Então, são competências que a gente percebe que elas já são naturais ou elas vêm junto com a prática das técnicas de mediação. E a Suane me perguntou aqui se a gente pode disponibilizar o material. Com certeza, Suane. O material já está com o pessoal do NUPEMEC, Mariana, Andréia, pode disponibilizar com vocês, é tudo nosso. E porque é isso, a gente vai percebendo que essas habilidades são habilidades que coincidem com as habilidades do mediador e do conciliador. E essas habilidades,
é muito engraçado porque não só elas são as mais necessárias para o profissional do século XXI, e se a Antônia quiser passar para mim, puder passar para mim, a gente vai ver também que elas são as habilidades mais escassas no mercado de trabalho brasileiro. Se a gente perceber, o Fórum Econômico Mundial faz uma pesquisa global, né? Então, alguém podia dizer assim, não, mas isso é muito importante em outros países, na Europa é muito importante. Aqui no Brasil a situação é diferente. Aí eu trago uma pesquisa de uma consultoria brasileira, tá? Que é a Ferolab, que faz essa pesquisa no mercado de trabalho brasileiro e ela encontra quais são as competências mais escassas para o mercado de trabalho brasileiro. E aí a gente tem uma coincidência. Não são exatamente os mesmos nomes, mas a gente consegue fazer essa comparação, né? Esse cara crachá. Resolução de problemas complexos, pensamento crítico, atitude empreendedora, né? Que eu interpreto como uma tolerância ao risco e uma proatividade, criatividade, trabalho em um ambiente multicultural, comunicação. Me digam se isso não é tudo que o mediador e o conciliador precisa ter para facilitar o diálogo e chegar em soluções, né? E aí a gente percebe também, eu trago mais um dado, é que a maior parte das pessoas, quando elas são contratadas, e aí se a Antônia puder passar para a gente, elas são contratadas com um currículo que traz ali a letra fria da formação, né, da gente, e com muitas vezes uma entrevista que avalia as nossas experiências anteriores, às vezes uma prova. Então, as pessoas elas são contratadas por perfil técnico, né? O que é que tecnicamente eu já fiz e eu apresento ali como conquistas. E são demitidas, são desligadas pelo perfil comportamental, porque elas não encontram aquelas habilidades que são habilidades de atitude, de postura. Então a gente vai vendo essa construção. A gente precisa de habilidades que têm a ver com resolução de problemas complexos, que são habilidades de atitude, criatividade, pensamento crítico, análise crítica, argumentação. Essas são habilidades que você pode encontrar em vários perfis técnicos. Você pode encontrar no advogado, mas você pode encontrar no arquiteto, no engenheiro, no psicólogo, você pode encontrar em qualquer perfil. Uma pessoa que trabalha com gestão comercial, com gestão de pessoas, com gerenciamento de projetos, na área de tecnologia, na área de moda, ou quando a gente trabalha resolvendo e ajudando a resolver os problemas de outras pessoas, como é o nosso caso. Então, são atividades ou são habilidades que são atitudes, né? Que correspondem com a atitude, com o comportamento, que é o que muita gente não tem. E que é o que nós, mediadores e conciliadores, somos treinados para ter. Olha como a gente é um grupo de alecrins dourados, não é verdade? E aí eu quero fazer essa comparação das habilidades do século XXI com as nossas técnicas de gestão de conflitos. E aí eu aumentei aquele nosso quadro que a gente já tinha feito a comparação, para a gente dar uma olhadinha. Antônia, passa para a gente ver. Né? O Alan está falando aqui que todas essas habilidades elas dependem do autoconhecimento e de gestão dos pensamentos e das emoções. É verdade, Alan. A gente tem uma parte, o Fórum Econômico Mundial faz essa divisão, né? São competências de autogestão, que tem tudo a ver com isso, é autoconhecimento, gestão dos pensamentos, gestão das emoções, é um pouquinho aquela negociação comigo mesmo, né? Não sei se vocês já leram esse livro do William Ury, é um material muito, muito, muito interessante lá da teoria de negociação de Harvard, chama Como Chegar ao Sim com Você Mesmo. Ele fala muito isso, ele estabelece aqui 6 passos para a gente se preparar para essa consensualidade, né? E aí a gente pode usar isso como base para o mediador também. A Márcia falou, professora, uma pessoa menos reativa não foi pesquisada. Isso é tipo de atitude para o profissional do futuro.
não sei se eu entendi a tua pergunta, Márcia, mas eu acho que uma pessoa. Não sei se eu entendi a tua pergunta. Eu vou responder com o que eu acho que eu entendi. Aí tu me disse se eu respondi, certo? E aí eu complemento se não tiver respondido. Essas pesquisas elas foram feitas com uma amostra de executivos e pessoas que contratam. E aí foi perguntado o que é que você busca em um profissional. E aí foram elencadas as competências que se buscam num profissional no mercado de trabalho a partir desse contexto que a gente tem hoje, que é um trabalho muito rápido, muito flexível, com muito uso de tecnologia. Então, agora tem entrado, né, nos últimos relatórios cada vez mais aqui o uso e o manejo das tecnologias. Então, a gente vai vendo isso. Então, não são perfis específicos de pessoas que são investigadas, mas sim o perfil do mercado de trabalho e o que é que ele pede do profissional médio, né? O que é que ele pede de um profissional para que ele tenha, não é de profissional médio, é de um profissional para que ele tenha perspectiva de crescimento nesse mercado, né? Que o mercado precisa. Tu me disse, eu te respondi, tá? Então vamos lá. Essas habilidades que a gente viu que são habilidades de atitude, de comportamento, que nós maravilhosos somos treinados para ter, a gente vai percebendo que a gente, pelas técnicas que a gente aprende, que a gente treina, que a gente desenvolve, que a gente pratica todos os dias, a gente vai sendo treinado cada vez mais a ter essas competências. Então, quando eu reflito sobre os custos e os benefícios das alternativas que eu tenho, quando eu olho para o futuro e eu crio esses cenários, eu estou trabalhando o meu pensamento e a minha análise crítica. Quando eu estou escutando ativamente, olhando as minhas perguntas, fazendo perguntas assertivas, identificando os interesses, identificando, separando pessoas de problemas, eu estou tendo pensamento analítico e inovação, aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. Quando eu trabalho para restabelecer os laços daquelas pessoas e trabalho a minha empatia, cultivo a empatia, estimulo a empatia nas pessoas que estão participando ali da mediação, quando eu faço essa paráfrase com uma conotação positiva, quando eu identifico os interesses que são interesses convergentes, eu estou usando de argumentação, resolução de problemas e ideação, estou usando da inteligência emocional, quando eu identifico e desato os nós, né? Desconstruo os impasses. Eu estou usando de criatividade, originalidade, iniciativa. E quando eu identifico os terceiros envolvidos, quando eu faço aqueles testes de realidade, né? Aquela validação das soluções, quando eu construo a minha pauta bem definida de mediação, eu estou trabalhando na estratégia para a resolução de problemas complexos. E quando eu balanceio a participação de todo mundo envolvido, quando eu trabalho ali a minha sessão, a participação das pessoas na sessão de mediação, eu estou exercitando a minha liderança e influência social. Então, a gente consegue ver que essas habilidades, elas são trabalhadas à medida que a gente trabalha as técnicas. Mas eu quero trazer para a gente também uma outra provocação, tá? Eu quero juntar essas peças desse quebra-cabeça para a gente pensar nessas técnicas, em cada uma delas, como um mundo em si mesmo. E essas habilidades, com cada uma delas, como um mundo de práticas a serem desenvolvidas. Porque a comunicação, por exemplo, é uma competência, é uma habilidade que é uma habilidade super complexa. Então, a gente corre o risco de diminuir a sua complexidade quando a gente vê ela num todo. E aí, se a Antônia puder passar para a gente
É justamente isso que eu quero propor para vocês, que eu quero que a gente saia com essa provocação, que aí foi o que eu trouxe no próximo slide, Antônia, que é a gente juntando as peças desse quebra-cabeça para pensar, e aí a gente vai desenvolver a nossa aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem, que é a gente pensar em montar uma formação, e aí isso pode ser uma coisa individual, né? Eu posso montar aqui para mim uma trilha de formação buscando a capacitação em competências específicas, pensando nessas competências, pensando nessas habilidades que são as habilidades do século XXI, que são as técnicas que a gente trabalha como competências em si mesmo, né? Então a gente pensa como é que eu posso traçar estratégias de aprendizagem mais assertivas nesse mundo em que as realidades estão se atualizando muito rapidamente. Como é que eu desenvolvo em comunicação eficaz, assertiva e não violenta, né? E aí eu estou olhando para o meu colega Caio, que está aqui desenvolvendo sua dissertação com um enfoque específico na comunicação não violenta, e ele vai concordar comigo quando eu disser que você pode estudar e existe um mundo de habilidades que correspondem ali, que compõem a comunicação não violenta. Então, é uma formação imensa que a gente pode ter específica em comunicação não violenta. A mesma coisa para inteligência emocional, a mesma coisa para criatividade. Aí eu estou do lado aqui da Carlinha, que também está desenvolvendo sua dissertação com enfoque em criatividade e gestão de conflitos, dando esse olhar como é que a gente pode usar a criatividade para melhor resolver as situações. E a gente vai ver que nas teorias de criatividade a gente encontra um mundo de competências e habilidades que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. A gestão de projetos também. Então, o meu convite para vocês, a provocação que eu quero deixar, e aí fico à disposição de vocês para as perguntas, é que vocês pensem, a gente pense, eu penso muito nisso, quais são as competências que eu preciso desenvolver, né? Tem uma youtuber que eu gosto muito, compartilhar com vocês. Eu gosto muito de estudar sobre a organização, produtividade. Esse é um tema paralelo aqui dos meus estudos que eu gosto bastante. E aí tem uma youtuber que se chama Thaís Godinho, né? Ela estuda organização, produtividade. Ela, inclusive, está fazendo doutorado na área de produtividade, mercado de trabalho e tal. E aí ela fala que a gente pode ter a nossa universidade pessoal. E aí é um pouquinho disso que eu estou pensando, sabe? É com essa inspiração que eu trago essa provocação para vocês. A gente fazer esse assessment pessoal e dizer assim, o que é que eu preciso complementar, quais são as competências que eu posso aprofundar, quais são os meus maiores talentos como mediador, como mediadora, como conciliador e como conciliadora que eu posso fortalecer. E aí pensa nessas competências como competências que são um mundo em si mesmas e que podem ser aprofundadas, cada uma delas individualmente. A gente já entende as técnicas, já sabe como usar e como é que eu aprofundo cada uma delas. Tendo dito isso, eu estou à disposição de vocês para perguntas, comentários, discussões. Agradeço a escuta ativa, atenta e engajada. E eu deixei os meus contatos também nos slides. Quando vocês receberem o material, esse material é clicável, mas já vou deixar aqui, ó, meu e-mail e o meu Instagram, onde a gente consegue conversar sempre sobre isso. Estou à disposição para as perguntas. Se tivermos, é só falar. E se não tivermos, Mariana, devolvo a palavra para você. Eu tenho uma. Diga lá, quem é que está falando comigo? Deixa eu ver. A Celi. Oi, Celi. Muito boa a sua palestra, professora. Realmente é algo que vem só acrescentar mais ainda o que a gente está buscando, a aprendizagem, né? Mas eu tenho uma pergunta.
partir do momento que eu comecei a fazer esse curso de conciliação, eu percebo, não sei se eu estou errada, agora eu quero perguntar, se tem muita coisa do conciliador que ele traz dentro, ele traz dele, é nato dele, é inerente da personalidade dele. Ou não, eu estou enganada? Tem sim, Celi. Tem muita coisa que é nossa, né? Que é da nossa personalidade, que é do nosso background, né? Da história, da minha história de vida. E aí eu já desenvolvi isso ao longo da vida pelas situações que eu passei. Isso é verdade. Isso não quer dizer, por outro lado, que as técnicas e as competências elas não sejam também passíveis de desenvolvimento, né? Mas você tem razão, tem muita coisa que vem um pouquinho da nossa personalidade, do nosso jeito de ser e da construção de vida que a gente tem. E aí, quando eu penso nisso, eu penso que a gente pode sempre fortalecer aquilo que é os nossos talentos, aquilo que é talento já, aquilo que já vem comigo, ao mesmo tempo que eu posso ir corrigindo, né, modulando aquelas características, aquelas técnicas que ainda podem ser aprimoradas, porque elas sempre existem. E aí, quando as pessoas me perguntam, Gabi, mas eu sou naturalmente competitivo, né? Eu vou fazer a pergunta agora reversa do que tu fez. Eu sou naturalmente competitivo, não dá, eu não consigo. Ao mesmo tempo, é possível você desenvolver essas estratégias para, para o consenso, né? Para a consensualidade. Obviamente, você vai ser um mediador, se você é uma pessoa naturalmente competitiva, mais assertiva na fala. Naturalmente, você vai ser um mediador diferente de um mediador que tem nato, que já é nato ali, aquela fala mais mansa, mais consensual, mais empática. São perfis diferentes. E esses perfis diferentes também encontram conflitos diferentes que podem ser mais adequados a um estilo ou a outro. E eu trago inclusive isso, porque se a gente pensa, às vezes, na mediação de um conflito empresarial, envolvendo partes que são muito objetivas, que são muito ligadas a questões assertivas, a questões financeiras, de estruturação societária, né? Às vezes um mediador mais assertivo seja mais adequado para resolver esse problema, seja mais o que as partes buscam. Então, eu acho que são perfis diferentes, o que não quer dizer que essas técnicas elas não possam ser desenvolvidas por uma pessoa que já é naturalmente mais competitiva, por exemplo, naturalmente mais assertiva, por exemplo. Mas você tem razão. Tem gente que já nasce com esse tipo mediador. Obrigada. De nada. A gente tem uma pergunta no chat do Alan, eu vou transmitir aqui. Ele pergunta como nossos valores, princípios, experiências de vida e conflitos internos podem ajudar ou atrapalhar na prática da conciliação e da mediação. Perfeito, Alan. O que é que eu posso te dizer, tá? A gente é gente, né? Somos pessoas. E como pessoas, a gente tem aquilo que todo mundo tem. Uma história de vida, uma bagagem de vida, um repertório, emoções, sentimentos, valores. E aí, eu não digo que isso ajuda ou atrapalha na mediação ou na negociação, tá? Eu digo que a gente precisa ser autoconsciente sobre isso. E aí, essa autoconsciência, ela deve vir para nos limitar se isso, de alguma forma, for impactar na resolução daquele conflito, for impactar na nossa imparcialidade naquele momento de mediação, para que a gente possa repassar o caso para um colega, sair desse processo, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado, mas esses valores, princípios e experiências de vida,
eles nos ajudam a identificar e, às vezes, a ter mais facilidade para desenvolver determinadas técnicas e competências para mediação de conflitos. Certo? Não sei se eu respondi. O que mais, pessoal? Deixa eu ver. Ai, linda, que bom que vocês gostaram. Muito obrigada, Margarete. Sinara, tô vendo aqui o chat. Regina. Alana, Clécia. Mais perguntas, pessoal? A gente já está se encaminhando mesmo para o nosso finalzinho de horário. Não sei se eles têm alguma pergunta, mas se for o caso, eu queria passar a palavra para a doutora Cairena. Eu acabei não passando no início do nosso encontro. Mariana, foi ótimo, porque aí os agradecimentos ficaram para o final. Eu gostaria muito de agradecer à professora Gabriela pela disponibilidade, em nome do NUPEMEC, em nome do desembargador Carlos Alberto, que muito bem já a conhecia e que falou muito bem sobre você. Eu fiquei encantada com a desenvoltura, com a forma simples e ao mesmo tempo muito técnica que a palestra foi proferida. Eu acho que, assim, meio que um bate-papo, que a gente se sentiu à vontade e bastante vem só a somar aquilo que a gente já vem estudando. Durante o decorrer desse ano, a gente do NUPEMEC tentou trazer diversas palestras, diversas formações complementares, sempre buscando isso que você bem nos falou, né? Dessa capacitação, que eu acho que muito do que a gente vem buscando, que é o fortalecimento dessa cultura e utilização dos meios adequados de solução de conflitos, ela vem de grande parte dessa capacitação de quem está à frente disso, que são os mediadores. A partir do momento que a parte ela fica feliz com aquela sessão, que ela propaga isso e que isso vai se disseminando no seio da sociedade, de uma forma geral, isso aí vai fortalecendo essa política, que é o nosso objetivo no PEMEC. E eu só queria agradecer novamente essa parceria, inclusive com a Unifor, né, que é muito profícua, através da professora Juliana Mamed, através da professora Lília e de todos os que fazem parte da Unifor. Essa palestra fazia parte da nossa semana de homenagem, a Mariana já havia falado no começo, e que eu queria também agradecer aqui a todos os conciliadores, mediadores aqui presentes, né, e tantos outros que talvez não puderam comparecer por conta da Semana da Conciliação, mas o objetivo era prestigiá-los, era mais uma vez ressaltar a importância de vocês dentro do nosso sistema, que sem vocês nada disso tem sentido, né? Então, era isso, a nossa ideia era prestigiá-los e brindá-los com essa palestra maravilhosa da professora Gabriela. Muito obrigada e eu rendo aqui as minhas homenagens a vocês. Obrigada. Mariana, pode... Obrigada, doutora, pela fala. Vou pedir a todos que liguem as câmeras mais um instante para a gente fazer o nosso registro do nosso encontro. E também convidar quem está assistindo agora de forma assíncrona pelo link que vai ficar no YouTube, que até a próxima semana pode assistir para receber o certificado. Antônia, eu vou